Finalmente eu achei um lugar um pouco mais tranquilo para eu conseguir gravar um outro vídeo aqui no Myers Park, que tem uma vista legal de fundo, né? E que não fica toda hora passando alguém berrando do meu lado, porque aqui é um parque público, né? Então não tem como, toda hora tem uma molecadinha aqui que vai ficar passando aqui em volta. E eu queria gravar esse segundo vídeo, né? O primeiro eu falei sobre as minhas expectativas quando eu vim para cá, né? O porquê da escolha, por que eu decidi vir para Nova Zelândia, né? Que inicialmente eu não tinha focado no intercâmbio, né? Que o meu intuito de vir para Nova Zelândia, na escolha inicial, né? Quando eu pensei que isso era uma alternativa, foi porque realmente eu achava legal a alternativa de vir para cá, né? Enquanto país, para conhecer um pouco da cultura e a geografia, né? Porque é um país bem legal. E a gente tem aqui uma coisa que é muito distinta do que a gente vai encontrar no Brasil. Depois eu comecei a ver isso, obviamente conversei com pessoas que já tinham feito, né, já tinham vindo para cá, falaram super bem sobre o intercâmbio aqui. E aí eu conferindo e fazendo alguns orçamentos, eu percebi o quanto era mais barato, em função de moeda, em função de uma série de fatores. E principalmente em função do pacote, né, que dentro desse pacote que eu consegui fechar para vir aqui para Nova Zelândia, ficando num hotel que, de novo, né, a alternativa mais comum e mais optada pelas pessoas quando vai ficar muito tempo é ficar em homestay, devido ao custo, né, porque o custo é bem mais barato, assim, é da metade para cima, né, e você fica numa casa de família. Eu acho interessante porque existe a imersão, né? Você vai ter o contato, ou não, porque também você pode chegar em casa e ir direto para o seu quarto e não sair do quarto. Já ouvi alguns relatos de situações como essa, né? Que a pessoa estava em homestay, mas entrava, falava o mínimo possível, né? De contato, de cordialidade, e se mantinha no seu quarto. Que é basicamente aquilo que eu consigo fazer na minha acomodação, que é em um hotel. Com a diferença, né, que a minha escolha, né, a minha opção por ter pego um quarto com banheiro individual, né, um quarto individual, era justamente para ter um pouco de privacidade, né, porque no princípio, né, logo nesse começo, eu não sabia como que eu ia reagir, né. Então hoje, agora, eu já penso que seria um pouco mais fácil, né? Então, se você já fez algum tipo de intercâmbio anteriormente, talvez você ache que seja mais comum. Eu nunca tinha feito nada similar na minha vida, então eu dei a preferência por ficar num quarto para ter um tempo para mim, né? Eu preciso dessa coisa de ter um tempo, ter um espaço para mim, para eu refletir, para eu pensar. E o que aconteceu? Primeiro você vai quebrando alguns paradigmas ou algumas coisas que você acredita que vão ser, que você ouviu pela experiência dos outros, mas que você vivenciando começa a ser diferente, né? E aí você tem aquela coisa do expectativa versus a realidade, né? Para mim, o que mudou do que eu pensava e do que foi a realidade? Primeiro é que não é tão complexo assim você ficar junto com uma galera. E como que eu percebi isso? Quando a gente foi para a viagem, né, para Northland, né, que a gente ficou acho que em 5 no mesmo quarto, né? É complicado, cara, porque, por exemplo, você chega, você quer tomar banho, puta, tem uma fila lá para tomar banho. Se tem muita gente dividindo a acomodação com você, fica complicado. No caso de um homestay, né, tem a casa de família, você ainda tem as regras da família, né, que podem ser um pouco mais complexas, um pouco mais específicas do que a regra que você vai ter num hotelzinho, num hostel, né? Que são poucas regras específicas, a não ser a regra da boa convivência, porque você está ali com uma quantidade razoável de pessoas e você tem que ter um mínimo, né, de bom senso com relação ao horário, com relação a você ficar conversando, ficar rindo, né, ficar falando alto, altas horas da noite, quando algumas pessoas querem dormir, né? Sobretudo quando você vai para um lugar igual aonde eu estava, que todo mundo quer acordar super cedo para fazer os passeios, né? Estava numa região de mar, então todos os passeios
começavam muito cedo na parte da manhã, e aí obviamente que todo mundo queria deitar cedo para estar em condição de aproveitar melhor. Quando a gente é mais jovem, você tem um pouco mais de gás, né? E ali você está compartilhando espaço com pessoas que não têm tanto gás. Eu mesmo não tinha tanto gás, mas eu aguentei firme lá o máximo de tempo possível que eu consegui no quarto, com o pessoal brincando, fazendo jogo e tal. E é legal pra caramba, é divertido, é bom pro entrosamento para você, principalmente se você tá sozinho aqui, né? Quando você se entrosa, você se sente melhor, né? Você tem um certo conforto, porque obviamente você está longe dos seus amigos, você está longe da sua família, ou você está longe da sua casa, né? De um local que te proporciona conforto. Isso tudo tem que entrar na sua conta quando você pensa em fazer um intercâmbio. Eu acho que quando a gente é bem mais novo, né? Quando você é jovem, adolescente, é um pouco mais fácil, porque você já está no oba-oba da vida, assim, está um pouco mais tranquilo a vida, nesse sentido de você se adaptar a essas realidades, né? Se você já tem as regras da casa dos seus pais, tudo. Quando você mora sozinho muito tempo, isso se torna bem difícil, se torna bem complicado, porque você já desenvolveu suas próprias regras, você tem as suas manias, né? Você tem as suas cerimônias de como que você faz, de como que você toma banho, o que você faz antes, o que você faz depois. E tudo isso fica comprometido quando você está num local compartilhado, né? Isso tudo é alguma coisa que você tem que prestar atenção. Mas vamos ao assunto principal, que é o inglês e o desenvolvimento do inglês. A minha especialidade é criar metodologia, então é óbvio que uma das primeiras coisas que eu fiz foi identificar padrões e começar a criar algumas metodologias em cima daquilo que eu fui percebendo, né? Eu fui percebendo pequenos detalhes. Aqui é uma colônia inglesa, né? A Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, então é óbvio que o sotaque aqui ele é britânico, né? O curso que você vai fazer aqui vai ter uma vertente muito forte da Inglaterra, né? No sotaque, né? No accent que chama, né? Isso aí você vai perceber de forma mais nítida. Isso entra um pouco em conflito no começo, porque você está acostumado com filme, que é filme americano, com música, que tem uma tendência mais do lado americano do inglês, e isso acaba dando um certo conflito. Mas esse não é seu problema, cara. Não esquenta a cabeça com o sotaque que você vai falar, que esse é o de menos. O mais importante é você falar inglês. A minha compreensão de inglês já era uma compreensão razoável. Eu entendo que a minha compreensão é razoável, tanto que eu tirei 50% da pontuação que você consegue tirar, e isso me deu a posição de intermediário. Entretanto, eu entendo bem, e falar não é tão fácil. E aí eu criei algumas concepções do porquê que é tão difícil, né? E a primeira delas, né, a primeira concepção que eu tenho em português a gente pensa de uma forma absolutamente diferente da forma que eles pensam em inglês. Talvez para outros idiomas, né, para nativos de outros idiomas, seja um pouco mais fácil se ele pensa dessa forma. Um exemplo clássico é que eu penso alguma coisa de alguém, quando eu penso alguma coisa de alguém, né? Então eu posso falar aqui do fulano, falar aqui do ciclano. Em inglês, né, na tradução, você nunca fala de ninguém, você fala sobre alguém. E esse sobre alguém, isso dificulta a hora que você está pensando. Por quê? Você pensa rápido e você pensa numa estrutura. Você pode até pensar já com as palavras ali, né? O seu vocabulário pode ser dinâmico e está bem rápido e acessível aí para você. Mas você vai ter esse vício de linguagem de você pensar de alguma coisa, ao invés de você pensar sobre alguma coisa. Esse é um dos poucos, assim, um exemplo pequeno perto de uma vasta quantidade de trejeitos que você tem, de mania que você tem de falar de uma certa forma, e isso afeta a maneira com a qual você tenta construir as suas frases. Isso aí interfere pra caramba.
Esse é o primeiro ponto. Depois você tem, obviamente, a dicção, porque a gente tende fortemente a ler da forma que a gente lê na nossa língua nativa. Então você não vai ler com tanta facilidade, você vai bater o olho, vai ver o I e vai falar que aquilo é ai. Não é tão simples assim, né? Você vai ter um desejo violento de olhar para um A e falar que ele é A, entendeu? Você não vai olhar para um A e olhar para ele como EI, né? Então, esses pequenos impactos que você tem, que são coisas que você tá gravado na pedra dentro de você. E talvez por isso que quando você é criança é muito mais fácil, porque você não tem coisas que estão gravadas na pedra dentro de você, né? Porque basicamente, quando você fala em termos de aprendizado, e eu como professor de matemática entendo um pouco da didática em si, você tem que ter coisas que tem que estar muito bem registradas dentro de você para você passar para coisas mais simples, né? Então, como tocar violão, né? Eu sou músico também, dou aula de como tocar violão, e a primeira coisa que você tem que saber é a nota. A nota tem que estar gravada no seu cérebro. Você não pode tentar descobrir como que é a nota se você está tocando uma música. Não tem como. Você já tem que estar com aquilo gravado na sua alma, qual que é a nota e qual que é a posição que você faz. Porque se você estiver lendo uma partitura, né, se você estiver lendo uma cifra, você está concentrado só em ler a letra e ver qual que é a próxima nota. Se você não sabe como que você faz aquela nota, já ferrou. E é um pouco disso que acontece com a gente. A gramática, né, a construção das palavras, do contexto daquilo que a gente fala, já está gravado na gente, né, em nós. E por isso mesmo que esses vícios que a gente tem de fonética, de gramática, todos esses vícios que a gente já tem gravado na pedra dentro da gente, eles influenciam negativamente no aprendizado de uma língua que é absolutamente distinta. Se você está aprendendo um espanhol, você não tem tanta dificuldade, porque a estrutura de raciocínio ela é muito parecida. Agora, quando você está aprendendo uma língua que é absolutamente distinta na forma que você constrói o pensamento, né, o raciocínio, aí o impacto é bem grande, cara. Você pode ter um vocabulário gigantesco, mas a construção das frases ela vai ficar bastante afetada. Outro ponto são as regras sintáticas, né? A forma com a qual você constrói a frase, né? A ordem que você constrói a frase, ou seja, a gramática. Você tem regras e essas regras já estão também gravadas em você, e você usa essas regras mesmo sem saber explicar. Você sabe que é daquele jeito e você constrói as frases daquele jeito, porque foi por osmose, né? A sua família falava português e você começou a construir as frases da mesma forma que a sua família falava. Então isso impacta você no aprendizado. Tudo isso eu estou falando, obviamente, para uma situação de você aprender na escola normal, né? No seu ensino regular, ou de você fazer algum cursinho de inglês no Brasil. Qual que é a diferença de você fazer um curso online, um curso presencial no Brasil? Quando você faz o curso online, ele é meio que um por um, né? Você é um pouco mais fácil para você conseguir ouvir, porque você está one on one ali, né? Só você e o interlocutor, né? Dificilmente vai estar 30 pessoas falando numa chamada ao mesmo tempo, né? Se tiver, já vai dificultar um pouco a sua vida. Numa aula presencial é isso que acontece, é aquele tititi, é aquele zum zum zum. E o que acontece? Basicamente isso parece que é ruim, mas no fundo acaba sendo bom. Porque toda essa poluição que você tem, que dificulta você conseguir escutar uma única pessoa para quem você está se dirigindo, que você tem que prestar atenção, seja o professor ou seja algum colega, isso te ajuda no listening, né? Assim, na sua capacidade de ouvir e de conseguir isolar os sons e ter uma atenção direcionada. Por isso, você fazer um curso presencial acaba sendo um pouco melhor do que você fazer o curso online, por conta dessas questões. Agora, qual que é a diferença entre você fazer um curso presencial no Brasil e você fazer um curso presencial
estando com pessoas aí, não necessariamente no Brasil ou fora do Brasil, tá? Porque fora do Brasil seria equivalente a você estar no Brasil só com pessoas de outros idiomas, e que não existe alternativa na sua vida a não ser falar inglês. Primeiro ponto, o professor ele vai explicar uma estrutura, você vai ouvir essa gramática, né, que são as regras de como que as coisas devem ser feitas. Você vai entender, você pode anotar, você pode ter um livro, você pode copiar o livro, fazer um exercício. Mas aí entra a primeira coisa que favorece você. Primeiro, você vai olhar o do seu coleguinha ali do lado, como que ele, né, vai fazer um check. A hora que você vai fazer esse check, você está falando com um coleguinha que não fala português, cara. Então você vai discutir ali com ele, né, em inglês. Por que ele fez isso? Quando tudo bate, quando tudo tá ok, você não vai ter muita discussão. Mas quando você divergir, e isso vai acontecer com certa frequência, você vai ter uma divergência de raciocínio, como acontece com todo mundo, você vai se ver obrigado a explicar, né, ou a ouvir uma explicação. E essa explicação é claro que vai acontecer em inglês, né, porque o seu idioma não necessariamente vai ser coincidente com o idioma da outra pessoa. Daí entra até uma dica assim: evita ficar perto de pessoas que falam em espanhol ou alguma linguagem que para você seja um pouco mais fácil, né? Se você já falar outra língua, espanhol, francês, italiano, assim, fuja de ficar próximo de pessoas que falam línguas que você entende, ainda que seja um pouquinho, porque existe aquela malícia de você não conseguindo explicar em inglês, você tentar dar uma escapada para essa linguagem alternativa. Então tenta ficar perto de gente que não fala. A melhor coisa que você faz é ficar perto de asiático. Asiático fala baixo, você tem que prestar muita atenção. Eles são pacientes, ele te explica. É bom você ficar perto, né? Então aqui a minha amizade é com pessoas de todo lugar, mas bem mais com asiático, que eu acho que me favorece um pouco mais. Mas nessa linha de continuidade, se você tem que explicar a sua divergência de raciocínio para o seu colega, e você tem que ouvir a divergência dele, você já está treinando muito mais inglês do que você estaria treinando num presencial no seu idioma. Então só isso aí já é um impacto gigantesco. Depois você começa a conversar com todo mundo na classe, né? Porque obviamente a hora que o professor, a professora começa a corrigir, você dá a sua resposta, e se você está certo, ok, mas ele sempre, mesmo estando certo, puxa um pouco a conversação, né? E se está errado, aí ele entra numa de explicar, né? Se você fala errado, ele corrige a sua fala, né? A estrutura da frase para pergunta ou para resposta, né? Quando você tem uma dúvida e você formula a pergunta, ele também entende, te responde, mas ele corrige, né? Principalmente a parte de auxiliar, né? Para verbo, que é o to be, e esse tipo de situação que é muito comum a gente, né? Os brasileiros quebrarem nessa hora. Então, sobre esse aspecto, é legal porque você vai acabar perdendo um pouco o medo, a vergonha de você falar, e você vai falar. Obviamente você tá junto com a molecada, você fala um monte de besteira, né? Aí você aprende alguma coisa na língua dele, eles te fazem pergunta na sua língua, como que você faz aquilo. E isso cria um certo laço de amizade, né? Que além de te dar um conforto, você tá num ambiente que é mais favorável, você cria um pouco mais de coragem para você falar. E aí você sai falando, porque o seu amigo vai falar errado, você vai falar errado, não tem essa, desde que você entenda, tá valendo, tá tudo certo. Então qual que é o ponto que eu acho que tem depois de ter passado 15 dias, cara? Eu acho muito legal uma coisa, quando chega lá para quinta, sexta-feira, eu já tô sonhando em inglês, 15 dias, né? E isso é legal, né? Agora eu tô sonhando tudo errado, é óbvio. Né? E qual metodologia, já que eu sou bom em criar metodologia, eu penso que tem que ter? Eu acho que o tempo ideal para você ficar são 3 meses, cara. O primeiro mês você vai falar tudo errado, mas você vai falar. O segundo mês você se foca na gramática para você aprender a forma correta e as regras do porquê você tem que fazer assim ou fazer assado, e você descobrir o que você está falando de errado. E aí no terceiro mês, cara, aí vai ser o mês onde você vai conseguir
falar sem medo da forma certa.